Olá, meus amigos, minhas amigas, é um grande prazer em receber vocês aqui de novo no nosso canal Evidências Médicas. Hoje eu vou falar um pouco sobre o congresso que está ocorrendo, um congresso virtual, infelizmente devido aí à pandemia, que era para estar ocorrendo em Dallas, no Texas, mas está ocorrendo então virtualmente o congresso da American Heart Association. Na minha opinião, é o segundo melhor congresso de cardiologia que temos no ano. O primeiro, o ESC, European Society of Cardiology, e o segundo é o da American Heart Association. Terceiro, diria que é o da American College of Cardiology. Sempre esse em novembro, o AHA, e o ACC em março, o College. E o Congresso Europeu em agosto. Verão europeu, sempre mais interessante, Mas vamos falar aqui o que está rolando lá nesse congresso virtual, o que temos de novidades. O que temos de novidades, vamos começar aqui falando do ômega 3. O ômega 3 é uma teoria, vamos dizer assim, que nasceu a partir da ideia de que esquimós, eles têm menos doença cardiovascular do que não esquimós, eles comem mais carnes de peixe, de águas profundas, que é rica em ômega 3 e, portanto, como eles têm baixa doença arterial coronariana, baixa prevalência dessa enfermidade, criou-se a hipótese de que seria meio que natural que isso conferisse algum grau de proteção. Só que teve um estudo que confirmou isso, foi o estudo GISSI, feito na Itália, e mostrou pós-infarto a vantagem. Depois nunca mais houve a reprodução desse resultado do GISSI. Entraram em várias populações diferentes, não houve resultado. Mas a hipótese ficou lá robusta na mente de muitos, enfim, até que houve o resultado do estudo REDUCE-IT, o ano retrasado. O REDUCE-IT era uma substância chamada Vascepa, nome comercial, portanto tem uma patente com ela, do ultrafiltrado do EPA, então ácido eicosapentenoico, que na verdade o ômega 3 normalmente, esse de farmácia aí, é uma combinação do EPA com o DHA, e esse ultrafiltrado que é o Vascepa, só o EPA. E o que se viu foi que ele reduziu 20% de eventos cardiovasculares, morte, que era o MACE combinado, morte, AVC não fatal, infarto não fatal, no REDUCE o Vascepa. Bom, eu não sei porquê ainda insistem com a ideia de que existe um risco residual, que eu dou a estatina, então eu diminuo o risco residual. Com o Vascepa, mas não com o ômega 3, caramba, mas que ficou claro isso, não é qualquer ômega 3, é o do Vascepa. Fazer o quê, Então, o OMEMAI, ele usou aí o ômega 3 e queria avaliar se indivíduos idosos pós-infarto teria o mesmo resultado. E não teve, fracassou nessa ideia. E um outro estudo chamado STRENGTH também caiu na mesma coisa, não era com idosos, queria mostrar se ele reduzia os cardiovascular outcomes, que são AVC não fatal, infarto não fatal, internacional, morte. Não aconteceu nada disso. Então, o risco residual, ele, em pacientes que têm doença cardiovascular aterosclerótica estabelecida, ela se dá com o Vascepa, não se dá com ômega 3 comum. Qual a dificuldade de entender isso, meu Deus do céu? Depois já foi até explorado por outros pesquisadores os mecanismos pelos quais isso ocorre. Inclusive fizeram com o Anjo Tomo, o Matthew Budoff na Califórnia demonstrou redução de volume de placa no ano passado. Interessante, mas não adianta insistir no que não dá certo. Bom, vamos para frente. A teoria inflamatória é muito forte na doença cardiovascular, não é verdade?
Dr. Paul Ridker, lá de Harvard, que capitaneia isso daí. Então eu tenho estudado exaustivamente isso e demonstrou várias vezes aí com o canakinumab, enfim, né, com o próprio estudo Júpiter, que começa essa teoria, pacientes com níveis de colesterol, pacientes de risco intermediário, colesterol ali no limite, e que tinham proteína C reativa aumentada, ultrassensível, né? Aí você dava a rosuvastatina, diminuía esse risco, 20 miligramas de rosuva. Ah, mas será que o risco não se reduziu porque diminuiu mais o colesterol? Essa é a pergunta que ficou. O Dr. Paul Ridker tentou outras drogas, metrotexato, enfim, outras coisas. Mas o ano passado teve 2 estudos aí importantes. Um chamado Colcott, que era paciente com doença pós-infarto do miocárdio, e o outro, o Lodoco. Os 2 mostraram benefício, redução de eventos. Né? Então, o risco residual inflamatório com colchicina 0,5 miligramas parece ser bastante razoável. Eu, particularmente na minha prática clínica, uso sim, em pacientes prevenção secundária de alto risco cardiovascular, a colchicina 0,5 miligramas. Eu estou convencido, honestamente, deste benefício. Né? O mesmo não ocorre com o ômega 3. Eu não estou convencido, particularmente, deste benefício, exceto se for Vascepa e paciente com triglicérides um pouco elevado. Né? Então, falamos aí, e agora foi apresentado o Colcott Diabetes, né? Que era para pacientes diabéticos, e o resultado foi tal e qual os outros. Lodoco e Colcott sem diabetes. Então, show de bola, funciona. Minha ideia pessoal não é diretriz, mas acho que deveria estar, né? Porque realmente é bastante plausível a hipótese, ela se sustenta, é barato, funciona, né? E acho que é um caminho. Um outro estudo chamou-se One Month DAPT, né? One Month DAPT. Era um estudo que tinha como objetivo avaliar se pós-implante de stent farmacológico havia sentido manter por 1 ano a dupla antiagregação plaquetária, em geral, aspirina clopidogrel, ou se manteria por 1 mês a dupla antiagregação e o resto aspirina, né? E o resultado foi igual, não houve vantagem da dupla antiagregação nesse estudo. Isso me convence? Vou deixar o cara que é stent farmacológico 1 mês só? Não, a mim não, eu mantenho por 1 ano. Cara, eu acho que é mais seguro, aí o risco e o benefício pensados direitinho, é mais plausível manter por 1 ano, né? Tem uma nova droga aí, que é a Mavacantem, uma droga que ela mostrou benefício nos pacientes com miocardiopatia hipertrófica, no que diz respeito à capacidade de atividade física. Eu acho muito pouco isso, né? Esse Mavacantem não medida na miocardiopatia obstrutiva, claro, né? Então, houve uma redução do gradiente sistólico na via de saída do ventrículo esquerdo, mas não avaliou desfecho, né? O ensaio era Explorer HCM. Explorer HCM. Então, é um ensaio que não mostra, assim, mostrou que tudo bem, ajuda aí, né? Que o desfecho primário era um desfecho intermediário, né? Se havia aumento no VO2 máximo, enfim, na capacidade de fazer exercício físico, mas não era nada de desfecho duro, né? Enfim, algo a ser trabalhado. E um outro estudo também que vou comentar, o último, para não ficar muito longo, julgo ser bem interessante, o Samson Study. Esse estudo, ele avaliou as estatinas. De que jeito? Se elas eram vulneráveis à ideia do efeito nocebo. Então, o efeito placebo, aquele comprimido inerte, usado para você avaliar se, enfim, comparando contra a droga testada, né? Então, droga
placebo, para que o paciente ele seja testado contra algo inerte, né? Isso que é a ideia central, né? E a gente sabe que o placebo melhora muitas vezes as pessoas, isso é sabido desde sempre, né? Todo mundo sabe, placebo, tomou, sentiu melhor, porque acredita que a droga vai melhorar, aquela poção mágica, aquele efeito do toque do médico, enfim, várias são as questões aí que se põem, mas o efeito placebo existe, ponto. E o efeito nocebo seria o seguinte: você dá um comprimido inerte com a bula, o paciente vai então interpretar o quê? Se ele vai absorver os efeitos adversos da droga ou não. E o que aconteceu aqui? 90% das queixas no intervalo de um ano do remédio inerte versus atorvastatina 20 miligramas foram efeito nocebo e não efeito da SAMS, ou seja, efeito adverso da droga, efeitos adversos relacionados à estatina. Nananina. Isso eu já desconfiava. As pessoas veem uma opção de vídeos aí na internet. Não, a estatina dá isso, acontece aquilo. Sabe? Por quê? Porque quer vender outra coisa para você, fica esperto. Quer vender algum tratamento diferente para te seduzir. Nunca vai ser assim, meu amigo, você não tome nada. Não tome a estatina, mas tome isso que eu estou te vendendo aqui. Ou seja, né, fique com o pé atrás. Não deixe se iludir. Eu, particularmente, não gosto de diretrizes, mas acho que elas são fundamentais. Não gosto, não me guio totalmente por diretriz, mas acho que elas são importantes. Não é à toa que uma das estratégias mais eficazes na prevenção de morte cardiovascular ao longo das últimas décadas seja o uso das estatinas em pacientes que precisam. Paciente de alto risco cardiovascular e paciente em prevenção secundária. Tá bom? Claro que o vídeo eu falei muito em pouco tempo, é mais para quem é da área, para ficar mais atualizado um pouco. E são o que eu peguei de mais importante no American Heart Association Conference Dallas 2020. Um ano difícil para todos, não houve congresso pessoal. Eu sempre, há muitos e muitos anos, vou no American Heart, essa conferência. Esse ano não pude ir. Teve um ensaio brasileiro, antes que eu me esqueça, dar os méritos do Dr. Renato Lopes, Dr. Otávio Berwanger, né? Fizeram um ensaio chamado River, demonstrando também uma coisa fantástica, um ensaio, características brasileiras. Vê como a ciência no Brasil, ela, quando dão oportunidade, ela é feita com excelência, né? A ideia central era pacientes com fibrilação atrial permanente, portanto crônica. Eu usando rivaroxabana, nome comercial Xarelto, em pacientes com prótese biológica mitral. Ela funciona igual à varfarina, protege tanto em termos de segurança e eficácia? E a resposta foi sim. Edilmar, você ministra, então, a partir de hoje, nesses casos? Eu, sim. Está em diretriz? Não, ainda. Estará? Aposto com você que sim. Um grande abraço, tenha um ótimo dia. Tchau, até breve.